Que a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador, estejam sobre a vida de todos os irmãos e irmãs que estão conosco nesta noite, estão chegando à casa do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Que tenhamos um tempo de alegria, de comunhão, um tempo onde a paz de Deus e o refrigério do Espírito Santo estarão sobre nós nesta hora. Nós queremos também abraçar a todos aqueles que nos acompanham através da internet, aonde você estiver. Que a bênção do Senhor Jesus também esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos os seus familiares. Vamos participar deste culto, vamos celebrar a vida, vamos agradecer a Deus pelas bênçãos da semana que se findou no dia de ontem, mas vamos também louvar a Deus pelas bênçãos que estarão conosco nesta semana, acompanhado pela graça e pelo amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Vamos ouvir o prelúdio, vamos em espírito de oração nos alimentarmos da palavra do Senhor nesta hora através desta música. Nós vamos neste amor que Deus sempre revelou a todos nós na pessoa de Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus porque o fiel obedece ao que Cristo mandar. E nós vamos ler a palavra do Senhor como forma de adoração a Deus no Salmo de número 67. Salmo 67 é um salmo de gratidão a Deus, de reconhecimento do seu cuidado, do seu amor e de agradecimento pelas bênçãos recebidas. Nós vamos fazer essa leitura e se você puder colocar-se em pé, faça isso nesse instante, para que a palavra do Senhor seja lida, seja recebida para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos fazer essa leitura de maneira alternada. Estarei lendo com os homens os versículos ímpares e as mulheres os versículos pares, e o último versículo leremos todos juntos. Os homens comigo, as irmãs estarão lendo os pares e todos juntos o último versículo
o 7º versículo. Vamos fazer essa leitura. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Nós vamos louvar ao Senhor nesse instante com o cântico Igreja. É um cântico conhecido, nós não teremos a projeção nesse primeiro momento, mas todos conhecem, estamos todos reunidos aqui. Vamos louvar com alegria, com gratidão ao nosso Deus nesse momento.
Vamos orar ao Senhor, buscando a sua bênção para esse momento. Pai de amor, Pai eterno, graças te damos, Senhor, por esse momento que nos reunimos em tua casa. Agradecidos somos, ó Deus, porque temos a certeza de que o Senhor mesmo nos recebe em tua casa, que aqui estamos para te servir, para prestar-te culto, para louvar o teu nome. Abençoe-nos, Senhor, nesta hora. Dá-nos da tua graça, dá-nos da tua bênção, dá-nos do teu perdão. E permite, ó Pai querido, que cada parte deste culto seja para a honra e glória do teu nome. Derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor, e permite, ó Deus, que esse tempo na tua casa seja um tempo de alegria, de gratidão, de bênçãos, mas um tempo de reconhecimento do teu poder sobre nós. Por isso, ó Deus, nos abençoe e aceite, Senhor, a nossa adoração no nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Graça e paz, igreja aqui presente, a igreja que está nos lares. Este é o momento do nosso culto de confissão de pecados. É o momento que nós temos de nos achegarmos a Deus e confessar ao Senhor os nossos pecados. Eu vou fazer a leitura na palavra de Deus, que se encontra no livro de Hebreus. Hebreus 4, dos versículos 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nesse instante, nós vamos louvar o nosso Deus com um cântico e depois nós vamos orar. Jesus, Senhor, me chego a ti, tua ira santa mereci, paga-me a mim mesmo aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, eu venho como Nós vamos orar. Nós vamos orar nesse instante, cada um no seu lugar. Faça a sua
confissão ao nosso Deus. Por alguns instantes, silenciosamente, depois eu faço a oração em voz alta. Pai, nós queremos nesta hora, Senhor, bendizer o Teu nome, Senhor, agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque nós viemos como estamos, Pai, mas o Senhor nos transforma a cada dia. Muito obrigada, Senhor, porque ali na cruz, em Cristo Jesus, nós fomos regenerados, nós fomos transformados e salvos, Pai. Nós te agradecemos por tão grande amor, Pai, por tão grande misericórdia, Senhor, e pedimos que o Senhor nos perdoe, Pai. Perdoe de toda a nossa iniquidade, todas as nossas falhas, Pai. O Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé, Senhor, para que prossigamos em servir ao Senhor, fazer sempre o nosso melhor a Ti, Senhor, porque nós sem Ti nada somos. Por isso, Senhor, nós clamamos nesta noite. Ouve a oração do Teu povo, Senhor. Muito obrigada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes do nosso momento de louvor, nós queremos agradecer as nossas visitas. Tem um casal que está aqui conosco hoje. A Júlia já é de casa, né, Júlia? Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E sempre que quiserem e puderem, sejam muito bem-vindos à casa do nosso Deus. Nós vamos, nesse instante, louvar o nosso Deus com um grupo de louvor. Durante o cântico, os cânticos, né, aqueles que trouxerem a oferta, ou dízimo, ou alimentos, poderão vir até a cestinha aqui na frente e depositá-los. Vamos louvar a Deus em pé, irmãos? Te busco, te procuro, Deus, no silêncio. Te busco, toda hora espero em Ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Tua voz eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, a face eu quero
Senhor, te quero mais. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
pelo muito que o Senhor tem feito às nossas vidas. Senhor, nós te rendemos louvor, Senhor, nesta hora, Senhor. Senhor, nós pedimos que o Senhor aceite, Senhor, o nosso louvor como forma de gratidão, Pai, pelo muito que o Senhor tem feito às nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Pai Santo, pela tua provisão, Pai. Senhor, nós te pedimos nessa hora, Senhor, por cada vida que veio até aqui, a tua casa, Senhor, por cada vida que está nas suas casas assistindo a esse culto, Senhor. Senhor, eu te peço, derrama as tuas mais ricas bênçãos, Senhor. Senhor, fala conosco, Pai Santo. Usa o teu servo, Senhor, para transmitir a tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor, trazidos à tua casa, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada vida que pôde ofertar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe-nos, Pai Santo. E eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Nós vamos daqui a pouquinho ler a palavra de Deus para a nossa reflexão. Antes de nós lermos o texto bíblico, que hoje será no Evangelho de Marcos, capítulo 2, nós queremos apenas lembrar e agradecer também à igreja por coisas que nós fazemos durante a semana, por trabalhos da igreja, por atividades dos irmãos e irmãs. Enfim, a igreja, ela acontece também durante a semana, né? Ela não apenas acontece nesse horário e por esse tempo que estamos vivendo, estamos trabalhando de forma aberta apenas para com os nossos cultos aos domingos, né? Dentro de todas as preocupações, os cuidados e limites também da presença de pessoas. Mas durante a semana temos os nossos trabalhos, temos as nossas atividades, temos
as reuniões de oração que acontecem, temos os nossos estudos bíblicos às quartas-feiras. Hoje de manhã tivemos a nossa escola dominical e assim por diante. E nós louvamos a Deus por isso, porque podemos também em outros momentos nos encontrarmos, mesmo que de forma virtual, mas nos encontramos, oramos juntos, estudamos a palavra do Senhor. Mas eu quero também agradecer e fazer esse agradecimento público a todos os irmãos e irmãs que colaboraram com o Ministério de Ação Social e Diaconia no trabalho que foi realizado ontem aqui na igreja, com o bazar que foi promovido, e as pessoas participando, trabalhando, dando a sua contribuição de forma direta ou indireta. Que Deus recompense a cada um, que Deus dê paz e graça a cada vida, e que possam também se sentir ricamente cuidados por Deus em cada atividade que realizam no dia a dia também. E que outros tipos de trabalhos, dos mais diversos, possam pouco a pouco irem retornando no nosso dia a dia como igreja. É isso que desejamos também nas nossas atividades, né? Nós queremos também aproveitar esse momento para agradecer a Deus. É uma alegria rever a dona Oneida, que está conosco, e louvamos a Deus porque ela passou por uma cirurgia, né, e está podendo voltar à casa de Deus, e terá outra ainda, né? Deus a abençoe, Deus continue cuidando da sua vida e da sua saúde. É uma alegria estar revendo a irmã aqui também. E por último, aí sim, uma responsabilidade de todos nós como membros da igreja. Próximo sábado, 19 horas, nós temos uma assembleia da igreja. Nós marcamos para um sábado exatamente para que nós possamos ter tempo para conversar sobre todos os assuntos que temos. Senão teríamos que fazer isso logo depois do culto, né? Isso seria extremamente cansativo e demorado também. Então nós vamos fazer próximo sábado só para isso. Vamos tratar dos documentos da igreja que precisam ser aprovados pela Assembleia, que precisam ser encaminhados para registros em cartório. Vamos fazer eleição do conselho, vamos fazer eleição da diaconia da igreja. Enfim, queremos sair daqui no próximo sábado com tudo isso resolvido, encaminhado, para que a igreja possa ter a sua caminhada administrativamente daqui para frente, totalmente regularizado nessa parte também. Temos a oportunidade de fazer isso, devemos fazer isso, e vamos, como cidadãos, como uma comunidade que serve a Deus nesse bairro, realizar tudo isso também para a glória de Deus, né? Mas é uma responsabilidade de todos os membros que um dia professaram a sua fé nesta igreja, na participação também desta Assembleia. Ore durante a semana. Nós estaremos depois dando outras informações durante a semana, passando outros detalhes, mas queremos que continue orando em favor deste trabalho. Nós vamos ler a palavra do Senhor, livro de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o de número 12. Se você puder, mais uma vez, coloque-se em pé e vamos ler a palavra de Deus. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão,
descobriram o eirado do ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, ao mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Senhor, alimenta-nos com a Tua palavra nesta hora, como tem alimentado através dos cânticos, das orações e de todas as leituras que já fizemos, da comunhão do Teu povo, Senhor. Nós te pedimos para que o Senhor esteja conosco e Teu Espírito nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Esse texto que nós lemos é um texto que nós encontramos no Evangelho de Marcos, entre tantos, que narra a presença de Jesus no meio da multidão e os milagres de Jesus. Jesus está começando aqui o seu ministério e a realização de milagres. Mas antes de nós olharmos para o texto, eu gostaria de pensar um pouquinho com você, meu irmão, minha irmã, que conosco está e que também nos acompanha, a respeito de uma situação que todos nós podemos ter e que nem sempre nós admitimos ter. Eu estou me referindo à questão da deficiência. Nós ouvimos muito essa expressão em relação às pessoas que têm alguma dificuldade física ou alguma limitação física. Nós ouvimos muito a expressão aquele ou aquela é deficiente ou tem deficiência, ou até mesmo, infelizmente, quando ouvimos expressões sobre o nascimento de uma criança com alguma limitação. E hoje, graças a Deus, depois de tantos trabalhos de conscientização, até o comportamento, a maneira das pessoas tratarem o outro, que tem alguma coisa diferente de nós, em muitos setores da sociedade isso tem melhorado, mas há muito ainda por melhorar. Mas a deficiência, quando nós olhamos para o sentido da palavra, e nós vamos olhar isso depois para aquele paralítico, que é a explicação da sua própria deficiência, nós encontramos a ideia da deficiência no sentido de carência, da insuficiência para fazer alguma coisa, da falta de alguma coisa, por exemplo, de algum órgão, seja ele intelectual, físico ou coisa parecida. Mas nem sempre nós pensamos no sentido de que todos nós temos uma deficiência.
E todos nós precisamos admitir que somos também em algum aspecto deficiente. Por exemplo, eu estou sem os meus óculos aqui agora, mas eu não consigo dirigir sem eles. Eu preciso deles, né? Em alguns, na habilitação, sai até lá a obrigatoriedade de você utilizá-los, né? Outros, a questão da audição, um aparelho ali no ouvido, e às vezes em algumas questões piores, que é a questão cerebral, por exemplo, as limitações de algumas pessoas. Alguma dificuldade nós temos, alguma limitação nós temos, em alguma coisa nós levamos desvantagem em relação talvez a outra pessoa, naquilo que ela pode fazer e que nós não conseguimos fazer devido às nossas limitações físicas. Eu quero me alongar um pouco mais nesse início para dizer também que existem algumas causas da deficiência, e particularmente da deficiência física, para entendermos a situação desse paralítico que Jesus curou. E na nossa sociedade, pelo menos três coisas são tratadas, 3 tipos de deficiência são tratadas, que rapidamente eu diria o seguinte: são termos que nós ouvimos muito em hospitais, como por exemplo as deficiências que nós chamamos de pré-natal ou pré-natais, né? São aqueles problemas da gestação, né? Os remédios muitas vezes tomados pela mãe, alguma dificuldade que ela tem, algum problema de saúde que vai afetando a criança. Mas existem também aquelas deficiências que são chamadas de depois desse pré-natal, né? Que são problemas, por exemplo, que a criança pode ter no momento que ela nasce, um problema respiratório na hora do nascimento. São situações difíceis, né? Na hora de cortar o cordão umbilical que os problemas aparecem, e há aquele desespero. E um terceiro momento também, sendo bem objetivo e breve nessas ilustrações, são as causas, muitas vezes depois do nascimento, que pode ou poderia acontecer com qualquer um de nós: uma parada cardíaca, uma infecção, alguma doença que se pega, seja ainda no tratamento hospitalar ou fora dele. Tudo isso pode causar uma deficiência no ser humano ou numa criança. Mas é claro que outras coisas também podem afetar a vida humana. Mas quando nós voltamos para o texto bíblico, e é isso que basta para nós como reflexão nessa noite, nós vamos descobrindo coisas muito impressionantes. Primeira delas, as pessoas procuram Jesus. Elas procuram Jesus em busca de milagres. Jesus estava começando a sua caminhada. E o lugar onde ele estava, a cidade onde ele estava, era um lugar como se fosse um dormitório para Jesus. Ele sempre passava por Cafarnaum. Ele sempre estava em contato com os habitantes daquela região. Jesus era conhecido, vamos assim dizer. E as pessoas desesperadamente, muitas vezes, o procuravam em busca da solução de alguns problemas. Problemas que não se resolvia no templo, que não se resolvia com o sacerdote, que não se resolvia com o escriba, que não se resolvia com as outras autoridades, que não se resolvia com ninguém. Mas encontra-se em Jesus a possibilidade de resolver o problema. E aí surge um paralítico no caminho de Jesus. Jesus chega numa casa, alguns dizem que podia ser até a sua habitação ou de algum amigo, porque o texto não deixa bem claro isso na narrativa de Marcos, mas diz que ele está em casa, ele está dentro de casa. E um grupo, e a história, melhor dizendo, gira em torno da autoridade de Jesus em perdoar pecados.
Percebam que, se nós lermos o texto novamente, em vários momentos o questionamento não é pela cura, mas na autoridade de Jesus em perdoar pecados. A questão da cura simplesmente acontece, no sentido de estar sendo cuidado por Jesus, sendo tratado por Jesus, mas o questionamento das autoridades é: que autoridade você tem para perdoar pecados e consequentemente ele ser curado? É que a questão da doença naquela época, e mais ainda de um paralítico, era visto muitas vezes como consequência de um pecado. Já falamos um pouco sobre isso em outro milagre de Jesus. As pessoas olhavam dizendo: olha, ele está ali porque alguém pecou. Se não foi ele, foi alguém da família que cometeu esse erro. Mas nós encontramos 3 momentos impressionantes nesse texto. Primeiro é a solidariedade dos amigos. O texto diz que alguns amigos resolvem levar aquele homem até Jesus. E eles não encontram como chegar até Jesus. Mas talvez algum deles lá teve uma ideia brilhante. Olha, vamos ver se conseguimos colocar esse nosso amigo pelo telhado. Com certeza naquela época as casas não tinham os forros ou as lajes que tem hoje. Era muito mais fácil, muito mais, vamos dizer assim, tranquilo chegar até aquele lugar. E eles abrem lá um buraco, literalmente no forro, ou aonde for, vamos dizer assim, no telhado, e descem o amigo até Jesus. Eles encontram uma forma de chegar com o amigo até mais perto de Jesus. É uma linda lição que nós temos aqui. A ideia daqueles homens de se preocuparem com o amigo e de fazerem com que o amigo chegasse mais perto da bênção, que o amigo chegasse mais perto da graça, que o amigo chegasse mais perto da cura, que o amigo chegasse mais perto da solução do seu problema e saísse dali curado. Pessoas solidárias, pessoas que olharam para o amigo e disseram: olha, nós vamos te ajudar, nós não conseguimos te curar, mas nós sabemos aonde está a cura. Nós não temos condições de dar um remédio que te faça andar novamente, mas nós sabemos quem é o remédio. E eles conduzem conduzem o amigo até Jesus daquela forma. Solidariedade. A outra coisa, totalmente o oposto daquilo, é o comportamento da sociedade, o comportamento das pessoas. A atitude, como já dissemos um pouquinho agora há pouco, dos escribas e dos fariseus foi uma só. Quem te deu autoridade para isso? Quem te deu autoridade para perdoar pecados? Quem te deu autoridade para dizer isso? E com certeza as pessoas estavam olhando para Jesus ali no começo do seu ministério e dizendo: esse de Nazaré, como nós temos em outro registro bíblico, de Nazaré vem alguma coisa boa? Esse carpinteiro agora chega dizendo que tem autoridade para isso? Ou seja, a pergunta era: quem lhe deu autoridade, em outras palavras, para fazer o bem? Quem te deu autoridade para ajudar essa pessoa? Porque o que Jesus estava fazendo era exatamente um ato de ajuda, de bondade, de cuidado, de preocupação, de um olhar de misericórdia, de um olhar também à fé dos amigos, não apenas a fé daquele paralítico, mas os amigos partiram do princípio de que ali nós encontramos solução para o teu problema. E as autoridades que conheciam a lei e que partiam do princípio de que não podia fazer aquilo, partem do princípio também de que aquilo que ele estava fazendo, que era o próprio bem, o bem em pessoa, na pessoa de Jesus, isso não estava correto. De um lado a solidariedade,
de outro comportamento da sociedade e das autoridades da época. E Jesus não fica discutindo leis, não fica discutindo possibilidades. Jesus não fica discutindo, olha, marca uma consulta em tal dia, em tal hora. Vê na minha agenda se eu posso te atender. Com certeza ele estava muito ocupado com muitas pessoas ali dentro daquela casa, porque o texto diz que eles não conseguiam entrar. Mas Jesus tem um olhar de misericórdia para as necessidades imediatas do ser humano. Ele não ficou preocupado como os escribas e fariseus, se aquilo era o momento, se aquela era a melhor forma, se tinha que esperar, ir ao templo, talvez apresentar uma oferta, talvez fazer algum sacrifício. Jesus parte do princípio de que era preciso agir em favor daquele deficiente e colocá-lo novamente em pé. A atitude de Jesus aqui ensina de uma maneira muito clara que a nossa atitude também em direção ao nosso próximo e aos necessitados tem que ser uma atitude prática, não de teoria. Quando o outro estiver passando por necessidade, não precisamos reunir o conselho, a diaconia, a assembleia da igreja. Temos que simplesmente, como filhos e filhas de Deus, agir e fazer o bem. E fazer o bem abençoando as pessoas que estão bem próximas. E foi isso que Jesus fez. Jesus não convocou uma reunião especial para tratar do assunto. Ele simplesmente agiu. Enfim, irmãos e irmãs, o texto nos mostra que Jesus era e continua sendo diferente daqueles que viviam na sua época e daqueles que vivem nos dias de hoje. Mas a pergunta que fica também olhando para essa história: quem somos nós dentro dessa história? Se nós pudéssemos reproduzir essa história, que personagem eu seria dessa história? Dos amigos, do próprio paralítico, do escriba, do fariseu, enfim, dos habitantes da casa? O texto é um convite a pensar que os que apenas corriam atrás de Jesus e atrás dos seus milagres ficaram pelo caminho, porque Jesus chegou a dizer num certo momento: vocês só me procuram porque eu dou pão para vocês comerem. Os que questionavam o jeito de ser de Jesus. O paralítico aqui, nem ele e nem os seus amigos ficaram paralisados diante da situação. Foram em busca da graça, foram de encontro com a graça, procuraram chegar mais perto da graça. Os amigos que levam um amigo para mais perto de Jesus, também aqui são reconhecidos pelo jeito de ser, pelo cuidado e pela preocupação. Por isso, quando perguntei no começo das nossas deficiências, agora sim acho que podemos entender melhor esse texto nesse sentido. Quais são as nossas deficiências, muitas vezes, como seres humanos, como cristãos, como filhos e filhas de Deus? Elas podem estar expressas não apenas nas nossas limitações físicas. Há determinadas coisas que às vezes não conseguimos fazer, ou que sentimos as dificuldades muitas vezes pelo tempo, pela idade. Chegamos num determinado momento que certas coisas nós precisamos reconhecer que temos limitações, mas não é só isso. É possível ser deficiente também quanto às questões espirituais. Jesus sempre olhou com um olhar de misericórdia. Seu olhar sempre foi no sentido de conduzir as pessoas a viverem uma vida melhor, para que tivessem um futuro melhor. Por isso, Jesus parte do princípio para esse paralítico aqui: olha, vai para casa, os teus pecados estão perdoados, a tua deficiência está curada. Ou seja, o passado já passou. Nós aprendemos aqui que
o paralítico precisou também olhar para dentro de si mesmo para tomar essa atitude. Ou seja, aprender com os erros do passado, com os acertos do passado, para que fosse e sejamos também curados de uma maneira completa por Deus, para que assim como o paralítico foi, possamos olhar para frente. Deus está dizendo também para cada um de nós: levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa, comece a andar, anda em direção a Deus, anda em direção à vida. Não fique olhando no retrovisor os seus problemas, as suas dificuldades, os seus pecados, aquilo que te paralisa em relação à vida, mas olhe em relação ao futuro e à pessoa de Jesus Cristo. Olhe para a cruz vazia, olhe para o túmulo vazio. Portanto, é um texto que nos convida a entender que muitas pessoas, muitos vivem presos a certas muletas, que podem ser percebidas pelas pequenas e grandes coisas que muitas vezes impedem o ser humano de andar corretamente diante do Criador. Depois, muitas vezes, essas pessoas podem passar por certas situações na vida, mas é preciso começar a ver a vida e principalmente o amor de Deus que restaura, que coloca em pé e que faz com que ande com firmeza, sem precisar de nenhum apoio, a não ser o apoio divino. O mesmo Deus que fez o paralítico andar, continua também desejando fazer com que andemos diante das nossas limitações como pais, como filhos, limitações dos nossos problemas muitas vezes, que nos impede de nos aproximar do próximo, que nos impede muitas vezes de chegar mais perto de Deus. E para isso é preciso saber que mesmo que tenhamos que entrar pelo telhado, lá está Jesus nos esperando e não fazendo de forma alguma acepção da nossa presença, porque vamos sempre ser olhados com olhar de misericórdia. Irmãos e irmãs, o texto é um convite a dizer: Senhor, eu sei em quem eu creio. Esse Deus que eu declaro a minha fé é o Deus capaz de me fazer andar em direção às coisas boas da vida, como igreja, como povo de Deus, como servos e servas do Senhor. É o Deus que olha para as deficiências que nós temos na nossa casa, como disse, como pais ou filhos, mas que cura, que restaura, que coloca o remédio certo na hora certa, na ferida certa, para que seja restaurada e curada. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós pregamos como igreja aqui na Vila Sabrina. Por isso, ao olhar para esse texto, veja a bondade desse Deus, o cuidado desse Deus na pessoa de Jesus Cristo. Vai para casa, os teus pecados estão perdoados. Vá andando e ande com alegria. Conte as bênçãos, conte que o toque divino chegou na sua vida, curou não apenas o seu físico, mas curou a sua alma também. Por isso, que isso sirva para nós como inspiração, para, em alto e bom som, termos a certeza de dizer: esse é o Deus da vida, é o Deus que elimina as minhas deficiências e me traz paz e graça, não só o meu coração, mas o coração das pessoas com as quais eu convivo, seja dentro ou fora da minha casa. Que Deus nos abençoe e nos oriente. Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico. Esse hino diz exatamente isso: eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O hino 142 do nosso inário, Cantai Todos os Povos, nós vamos louvar com gratidão, vamos louvar na certeza do cuidado e da proteção de Deus. Vamos cantar em pé.
Nós vamos receber as nossas crianças para nós orarmos com elas e assim também estaremos caminhando para o encerramento do nosso culto nesta hora. Vamos pedir que nós podem se assentar um minutinho enquanto as crianças se aproximam. Elas estão tendo um tempo de estudo da Palavra de Deus, um tempo maior, também os nossos adolescentes. E nós louvamos a Deus por isso, porque é uma oportunidade que nós temos de ensinar as nossas crianças, também aqui na igreja, né, dentro desse tempo de culto, nesse período que nós estamos vivendo, nada melhor do que nós reservarmos um tempo para elas também. Elas sentem a falta, o desejo de participar, de poder juntos nós louvarmos ao nosso Deus. Por isso, nós reservamos também um tempo de estudo com elas, que estão chegando aqui, e vamos orar com as nossas crianças. Podem vir aqui à frente, criançada, para a nossa oração, por favor. Isso. Amém. Isso pegou de surpresa, viu, gente? Obrigado, linda. Muito obrigado. Né? Opa! Muitos anos de vida e felicidades. Amém, muito obrigado. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. Nós queremos também que aquelas que quiserem, né? Tem umas ajudantes aqui que não falham, viu, gente? Nós louvamos a Deus por isso também. Vamos começar pela Manu, então. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, pela minha família, pela nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, eu te agradeço por este dia. Obrigado pelo papai e a mamãe, pela nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Tem mais? Alguém mais? Opa. Oi, Senhor, meu Deus, obrigado por mais um dia de vida. Proteja todos dessa igreja, proteja minha casa e de todos. Amém. Gente, muito bom ver vocês orando aqui na frente, viu? É uma alegria poder receber vocês e poder juntos também orarmos ao Senhor. Obrigado pela lembrança, pelo presente, pelo carinho e pelas orações de todos os irmãos e irmãs também neste momento. Agora nós vamos orar todos juntos, orar com as crianças, pelas crianças, nossos adolescentes, e pedir que Deus esteja abençoando suas vidas, a vida de vocês como pais, como mães. Tenho a certeza de que a melhor decisão que vocês fizerem for trazer seus filhos à igreja. Tenho a certeza que vale a pena esse investimento, e coloquem isso como prioridade na vida de vocês. Vocês só estarão ganhando bênçãos vindas do alto. Vamos orar, vamos nos colocar em pé, vamos pedir que Deus nos abençoe e nos guarde nesta hora, tá bom, criançada? Depois nós vamos da oração, nós temos a última música, que é o nosso pós-lúdio. Quero desejar a todos uma semana de muita paz, aos nossos visitantes, tenham uma semana de paz,
Sintam-se acolhidos e abraçados. Não podemos nos abraçar ainda, mas sintam-se abraçados em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai, nós te rendemos graças nesse momento. E a nossa alegria, Senhor, começa, a nossa gratidão inicia pela vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Obrigado a Deus por ter essas vidas aqui à frente, participando, orando conosco, Senhor, e por nós também. Graças te damos, ó Deus, por cada criança, por cada adolescente da nossa igreja. Abençoe, Senhor, os seus pais, nas suas necessidades, nas suas preocupações, nas lutas, na criação dos seus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, que se sintam acolhidos, protegidos e orientados pelo Teu próprio Espírito, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, pela vida de toda a igreja, por cada família da nossa igreja, Senhor. Obrigado a Deus por esse tempo de culto que a Ti prestamos. E permita, Senhor, em nome de Jesus, que tenhamos uma semana de paz, abençoando os trabalhos da igreja, as atividades que temos, a assembleia no próximo sábado. Que a paz de Cristo repouse no coração de toda a Tua igreja, Senhor, aqui neste lugar e também em cada lar que nos recebe nesta hora. Continue, Senhor, cuidando dos enfermos de perto e de longe, vidas que estão sofrendo nos hospitais, muitas pessoas internadas, muitas pessoas na UTI, muitas pessoas, ó Deus, precisando somente, tão somente, do milagre do Senhor, para que possam voltar à vida, para que possam voltar para a alegria de seus familiares. Tem misericórdia, Senhor, e nos dê, Senhor, a capacidade de olharmos para as nossas deficiências e pedirmos misericórdia do Senhor, para também sermos melhores como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Fica conosco, nós oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que a graça maravilhosa de Jesus, aquele que é o Senhor e Salvador de todos nós, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a proteção do Espírito Santo permaneçam sobre a vida dos irmãos e irmãs, hoje e sempre. Amém. Podem assentar, irmãos. Obrigado, criançada. Deus abençoe vocês.